Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz por essa oportunidade. Sempre acredito para os irmãos. Guarde sua Bíblia comigo. O livro de 2 Reis, capítulo de número 4, o versículo de número 8. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8 em diante. Vamos estar fazendo menção de alguns versículos. Enquanto você procura a referência bíblica, eu quero glorificar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus por essa rica oportunidade de poder estar pregando a Santa Palavra. Quem achou que diz glória a Deus? Glória a Deus! Vou fazer menção nessa noite, os irmãos acompanham em nome de Jesus. Ai, tá muito pesado. Capítulo 4, o verso de número 8 diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se daquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: Dize-me, eis que tu tens nos tratado com todo desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela dissera: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Porque disse ele: Chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. Somente até aí, irmãos conhecem, pode sentar dando glória para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, o tema para o culto desta noite é: Aviva, ó Senhor, a tua obra. Sabemos que foi uma oração de Abacuque pedindo ao Senhor o avivamento que o povo de Israel já havia perdido por causa do pecado, da idolatria e da rebeldia. Mas o profeta se levanta e pede a Deus novamente o avivamento para a obra. E quando eu estava em casa, ainda em cima da hora, o pastor Eduardo me fez convite. E confesso que hoje foi um dia difícil no trabalho, estamos com menos um. E ontem foi muito puxado, hoje também. Até mesmo não iria vir, mas o pastor Eduardo me fizeram o convite, o Espírito Santo tocou meu coração e disse: Vai, entrega essa palavra para a minha igreja. Eu vou pegar tudo que o Senhor colocar no meu coração nessa noite. Amados e queridos irmãos, a história que nós fizemos menção agora é uma história de grande valia da Bíblia Sagrada, porque todas as vezes que eu leio, enche o meu coração de esperança, de fé. Todas as vezes que eu leio e consigo tirar, extrair da história de Sunamita grandes lições que vale a pena nós pegarmos por base para a nossa vida,
para termos um êxito no nosso ministério, para termos um êxito na nossa família. Com ela nós aprendemos várias lições e nós queremos aplicar nessa noite, amada igreja, amados e queridos irmãos. A Bíblia diz que Eliseu, um profeta de Deus, que faz, quando aparece na Bíblia um profeta, está fazendo a tipologia do próprio Deus, ou seja, quando diz que é um profeta de Deus, está representando o próprio Deus na terra, porque é um homem a qual Deus escolhera para, através dele, fazer milagres, operar sinais, prodígios e maravilha. Então o profeta está representando o próprio Deus. A Bíblia diz que a sunamita, ela começa a história dela observando que passava sempre pela sua vizinhança um homem de Deus. A Bíblia diz então que quando ela percebe a presença do profeta, rapidamente ela vai fazer algo para atrair a presença do homem de Deus para dentro da tua casa. A Bíblia diz que o início de tudo, a sunamita, ela vai oferecer ao profeta um café da tarde, talvez, ou um café da manhã, talvez. A Bíblia diz que por causa do convite, o profeta agora, todas as vezes que ele vai passar por ali na proximidade da casa da sunamita, ele vai fazer questão de parar na tua casa para poder tomar um cafezinho. Por quê? Porque ele foi convidado para o café. Oh glória! E por causa daquele convite, agora o profeta, todas as vezes que ele vai passar por Sunem, ele vai parar na casa da sunamita. Mas sabe por quê que ele vai parar na casa da sunamita? Porque ele foi convidado. Oh glória! E quando o profeta é convidado, ele entra na casa. Se convidar ele entra na casa. Oh glória! E quando o profeta entra na casa, é a própria presença de Deus que está entrando na casa. E quando a presença de Deus entra na casa de alguém, eu não sei como está, mas quando a presença entra para desfazer com toda a obra do diabo, com a enfermidade, com a obra de macumbaria, com a palavra de maldição. Se tiver convite hoje, o Espírito Santo está falando ao meu coração. Eu quero entrar na casa de alguém. Deixa eu ver se tem alguém que veio nessa noite para convidar o profeta para a tua casa. Eu estou sentindo a presença dele aqui. A Bíblia diz que ela convida e o profeta passa a frequentar a sua casa. Só que quando a sunamita convida para um café, é algo passageiro. É a mesma coisa de eu ainda não ter uma intimidade, mas convidar alguém para minha casa para tomar um café. Talvez por causa do convite, vai aceitar o convite, vai tomar um café comigo, mas rapidamente, acabando o café, vai retornar de volta à sua casa, e a minha casa vai ficar sem a presença daquela pessoa que eu convidei novamente, porque foi só um cafezinho. Meu Deus, é forte, hein? Glória a Deus. Só que a sua vida, ela percebe que no primeiro convite, o profeta entrou, não permaneceu, mas fez muito bem a ela o convite. Ela percebeu algo naquele homem em que não havia nessa terra quando convidou para dentro da tua casa. A Bíblia diz então que a mesma sunamita que convida o profeta para o café, ela olha agora para o teu esposo e diz assim: olha, eu vejo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte: na nossa casa, a partir de hoje, não vamos preparar só um café. Vamos fazer para este homem de Deus um quartinho aqui junto do muro, para que todas as vezes que ele venha, ele não precisa entrar e sair, mas ele permanece na minha casa. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. E quando eu estava observando, eu percebi, pastor, aleluia, glória a Deus, que no primeiro convite, o profeta entrava e saía, Jesus, aleluia.
E não aconteceu nada na casa da Sunamita. Glória a Deus. Porque foi um convite rápido. Aleluia a Deus. Mas no segundo convite, ela preparou algo melhor para que a permanência do homem de Deus ficasse por mais tempo na tua casa. E no segundo convite, nós lemos aqui, quando está dentro do quarto, agora o Eliseu vai procurar saber Aleluia a Deus. o que a Sunamita precisa. É, Jesus. Aleluia a Meu Deus. Deus, eu vou entregar isso aqui. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Percebe-se que o grau de intimidade vai fazer Deus operar de forma diferente. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Eu creio. Porque quem convida para o café não conhece a intimidade, mas quem prepara o quarto dentro da casa passa a conhecer tudo que a pessoa precisa. Porque depende da intimidade, ô glória. Irmãos, eu vou revelar porque Deus está me falando aqui nessa noite. Jesus está dizendo, eu ainda não fiz aquilo que eu prometi, porque eu estou querendo um pouquinho mais de intimidade de alguém. Eu estou, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Oh, glória. Aleluia a Deus. Vontade, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Glória a Deus. O profeta agora Santo, aleluia. tem uma intimidade melhor. Glória a Deus. Porque quem convida para algo passageiro nunca vai saber o que realmente eu necessito, o que você necessita. Aleluia a Deus. Mas quem frequenta dentro da tua casa, permanece dela, sabe de tudo que precisa lá dentro. Verdade, Jesus. É Jesus dizendo, se o convite for com intimidade, se prepara porque Jesus está entrando aonde você acredita que não é impossível acontecer. Jesus está fazendo o impossível se tornar possível. Só vai depender do grau da intimidade a qual você se apresenta diante dele. Aleluia a Deus. Santo, santo é o teu nome, A Deus. Sunamita preparou o quarto, e depois que ela preparou o quarto, Aleluia, o Jesus. profeta manda chamar ela e diz assim, olha, tu tens nos tratado com todo desvio, o que se há de fazer por ti? Aleluia, Alguma Jesus. coisa que eu posso dizer ao rei ou ao chefe do Glória exército? a Deus, aleluia. Ela vai olhar para ele e vai dizer assim, olha, a Aleluia. tua serva habita no meio do teu povo. Glória a Deus. Aqui eu aprendo algo grandioso do Sunamita. Santo, A santo. Sunamita atraiu a presença do homem de Deus para dentro da sua casa. Aleluia, Mas Jesus. observa-se que em momento algum ela vai contar para ele a necessidade que ela tinha. Ela não vai contar, ela só vai atrair. Porque quem atrai presença pode ter certeza que as demais coisas ele acrescenta. Quando você atrai a presença dele para dentro da tua casa, ele já conhece aonde ele precisa de trabalhar. É por isso que ele diz nessa noite eu entrei e quero mais intimidade no meu povo, porque quero eu operar o impossível. Deixa eu ver se tem alguém mais íntimo que Jesus aqui. Eu estou sentindo uma presença gloriosa do Espírito Santo aqui. Se tinha alguém que tinha algo passageiro do profeta, mas quer entrar num grau maior de intimidade, se prepara, porque tem algo grandioso de Deus para acontecer no ministério, na família. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. A Sunamita, quando diz eu habito no meio do meu povo, ela está dizendo assim para o profeta, Glória, glória a eu Deus. não atraí a tua presença, Aleluia, em Jesus. troca. Glória a Deus. Porque hoje em dia muitas das pessoas vêm para a casa de Deus, É, Jesus. mas vem querendo ganhar, Verdade. vem querendo trocar, É. mas não precisa disso. Oh, glória. Eu aprendo Aleluia, com a sua Jesus. vida que o segredo é ter mais intimidade com o profeta, porque quando você tem intimidade com o homem de Deus, ele sabe onde há a necessidade que ele precisa de trabalhar sobre a sua vida. Glória a Deus. Oh, Eu sei que glória. muitas das vezes a nossa preocupação é com alguém que nós deixamos na nossa casa. Aleluia. Talvez Glória a nossa preocupação, nós até vem com a presença de Deus, obedecer para Ele aqui. Aleluia, Deus. Mas talvez a mente está lá de alguém que nesse momento se encontra na porta do bar, que se encontra na prostituição, no tráfico de droga. Mas eu digo algo, eu aprendo com o Sunamita, busca intimidade, porque da necessidade ele sabe. Enquanto mais intimidade com ele, mais encontro aquilo que você precisa entrar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. A Bíblia diz então que a Sunamita se retira. Aleluia. Glória a Aí o profeta vai olhar para o Geazi
olha, Geazi, o que se há de fazer? E por causa da intimidade, Geazi passou a entender e a observar a Sunamita e ver que ela não tinha um filho e já era velha, e seu marido também era velho. Na mesma da hora, o Eliseu chama ela, e quando ela se aparece a ele, Eliseu vai olhar dentro do olho dela e vai dizer assim: olha, no tempo de uma vida, Aleluia, Deus. tu abraçarás um filho. Glória a Deus, aleluia. Eu creio. Quando ela ouviu aquilo, porque creio eu, hoje ele foi um pregador, creio eu, glória, aleluia. que era algo que ela mais queria na sua Deus, vida, tremendo, que ela era uma mulher rica, importante, glória a Deus. mas não tinha uma procedência da sua geração, Sua porque era vontade, estéril. Deus. Aleluia, Jesus. E Glória, toda mulher tem um sonho de ser mãe. A Sunamita não era qualquer uma, também tinha um sonho de ser mãe. E quando o profeta vai apontar no sonho dela, nem ela vai acreditar, porque na visão dela ela é estéril. Não tem jeito para ela. E quando ela olha para o esposo, já é velho, não tem jeito para ela. Mas o homem de Deus, que ela buscou intimidade, olhou dentro do olho dela e disse assim: olha, no tempo de uma vida, abraçarás um filho. Ela diz: não minta para tua serva, homem de Deus. E no tempo determinado, segundo o homem de Deus disse, aleluia, Deus. estava a Sunamita agora com os filhos, um filho dos braços. Talvez o que tu veio buscar é algo impossível. Talvez o que tu veio buscar nessa noite é algo que nem você mais acredita que pode acontecer. Que o teu lado humano já disse: não tem jeito. Mas como o pastor disse, choveu, poucas pessoas vêm para a igreja. Só vem para a igreja quem verdadeiramente precisa de algo. Quem verdadeiramente vem entregar no altar do Senhor a adoração que Ele merece. Isso é verdade. E por causa de Jesus está me dizendo aqui, eu vou entregar. Glória a Deus, aleluia. Por causa da intimidade, da prioridade que dera. Jesus está indo de conta ao impossível da sua vida também, se você crer. A Sunamita priorizou e o impossível aconteceu. No nome de Jesus eu profetizo nessa noite sobre a sua vida. Que tu veio buscar a presença e entregar no altar. E quando você entrega no altar a prioridade, o céu está derramando o impossível para se tornar possível sobre a tua vida. Se prepara, porque aquilo que os teus olhos já não acreditam que pode acontecer, Jesus está visitando nessa noite, está transformando o impossível e fazendo se tornar possível sobre a tua vida. A felicidade agora entrou na vida de Sunamita. Aleluia, glória a Deus. Porque o impossível aconteceu sobre a vida Aleluia, dela. Jesus, glória a Deus. Só que quando nós lemos o texto, essa parte que entristece Tu és um fiel, pouco. Jesus, aleluia, Deus. Mas como nós olhamos aqui nessa fase da vida de Glória a Sunamita, Deus, aleluia. é uma fase que muitas das vezes nós também, se não vigiarmos, nós entramos nela. A Sunamita, depois que ela conquista o impossível de Deus, por causa da prioridade e da intimidade que deram ao profeta, depois do acontecido do filho, nós não vamos mais ouvir falar de que o profeta voltou a visitar o quarto, de que o profeta voltou à casa de Sunamita, depois que os filhos estavam nas mãos, depois que o impossível aconteceu, a intimidade foi deixada no cantinho. E muitas das vezes é o que mais acontece conosco. Muitas das vezes nós temos uma necessidade muito grande, nós venhamos para o altar, entregamos no altar, choramos, damos o melhor da nossa adoração. Mas quando o impossível se torna possível sobre a nossa vida, quando nós estamos agora vivenciando a promessa se cumprir, muitas das vezes nós deixamos de dar prioridade do início a quem merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. É verdade, Jesus, aleluia.
E é esse Glória a momento Deus. Aleluia. em que Sunamita perde. Santo, santo é o teu nome. Só que a Bíblia diz que uma certa feita, Glória, glória a Deus. o filho está com o pai no campo trabalhando. Aleluia, Jesus. Sente uma dor. Glória a Deus. E quando ele sente uma dor, o pai manda rapidamente entregar a sua mãe. E quando ele está vindo a sua mãe, a Bíblia diz que a Sunamita, vendo a situação do menino, ela vai ajoelhar juntamente com ele até o meio-dia em oração, rogando pela vida daquele menino, que ela conquistou através da intimidade que teve com o profeta. Eu vou entregar porque Jesus está mandando ele. Aleluia. Não deixa para voltar para o joelho depois que a promessa estiver morrendo. Não faça como o Sunamita fez. Pega como aplicação da sua vida, na minha vida, para nós entendermos que para a promessa continuar de pé, é necessário a prioridade ser a mesma do início, é necessário a intimidade com o profeta ser a mesma do início. Espírito Santo, aleluia. Não deixe a promessa estiver morrendo para voltar para o joelho. A Bíblia diz que ao meio-dia o menino morre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo. E somente depois que ele morre, irmão, Aleluia, Deus. é que a Sunamita vai lembrar do quarto. Jesus. A Bíblia diz que ela vai pegar o menino e vai levar até o quarto, que foi através daquele quarto que ela conquistou a promessa que ela tanto queria. Eu creio, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo. Eu aprendo algo do Sunamita, que nós não devemos deixar a promessa morrer para voltar para o joelho. Jesus. Aleluia, Deus. Mas algo importante eu aprendo com o Sunamita é que quando acontecer igual aconteceu com ela, lembra da onde que você conquistou. Lembra de como foi que você conquistou. Filho fala de promessa, filho fala de ministério. Talvez o nosso ministério está morrendo porque a prioridade do início já não temos mais sobre a nossa vida. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer: meu filho, lembra do início e volta para Ele. Volta para Ele, porque a mesma intimidade que eu tinha no começo, eu quero ter com a sua vida novamente. Tu lembra quando era você no início, meu filho? Estava com o ouvido pronto para ouvir o que eu não estava, entregava. Tu lembra que um culto como esse, meu filho, minha filha, tu era a primeira a dar o maior glória para o alto. Tu lembra de um culto como esse, meu filho, minha filha, que não tinha vergonha de se entregar com a melhor adoração para mim, que só bastava começar o culto, nos primeiros louvores da harpa cristã, o meu espírito envolvia a tua vida, e tu entregava o melhor, glória a Deus, para mim. Mas hoje é noite de intimidade. Se tem se tem alguém aqui comigo que está perdendo, hoje é noite de recuperar. Jesus vai dizer: é só olhar para o quarto que eu vou trazer novamente as promessas de pé sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Glória. Espírito Santo, aleluia, Jesus. Glória ao nome, Jesus. Que saudade daquela língua estranha que você empregava no meu altar. Que saudade daquela adoração que saía da tua boca. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Tem gente que já está entregando a adoração de novo, pastor. Tem gente que já está entendendo a intimidade está voltando. É num culto como esse que Jesus te trouxe aqui para dizer: as promessas estão de pé, as
no quarto. Pega o seu filho, pega essa promessa, mesmo que esteja morta, ei, ainda há esperança. Jesus te trouxe para o culto dessa noite e está dizendo: eu vou reviver as promessas, eu vou reviver as promessas. Não morreu, não morreu, ainda há esperança. Está lembrada onde começou tudo. A Bíblia diz que ela pega o menino, coloca sobre a cama que preparou para o profeta, e rapidamente ela volta a ter o esposo. Isso aqui que me chama bastante atenção também. Eu aprendo uma lição importante com a Sunamita. A Sunamita vai se aproximar do esposo dela, vai olhar para ele e vai dizer: olha, eu preciso que você prepare alguns moços para mim, e com ele também prepara o jumento, porque eu vou até o homem de Deus. Aí então o marido dela vai olhar para ela e dizer: olha, hoje não é lua nova e nem sábado, que era este dia específico de ir até o homem de Deus. Mas ela diz: vai bem. Aleluia, glória. Observa que o esposo dela, aleluia, vai tudo bem. Ela perdeu o que ganhou. Jesus, é forte. A promessa está morta. Meu Deus, aleluia. A alegria está morta. O ministério estava morto. Mas quando o esposo pergunta: vai tudo bem. Aleluia. Sabe por quê? Conjecturando com a gente para a gente aprender. Se Sunamita chega para o esposo e diz para ele: olha, o menino morreu. Automaticamente, na nossa visão, na ótica humana, morreu. Vamos preparar o velório e vamos enterrar. Meu Deus, é coisa porque séria. o natural é enterrar. Aleluia. Mas quem sabe aonde procurar a pessoa certa tem esperança ainda de Eu vida. creio. Tem gente que deixou morrer o ministério e acabou enterrando de vez. Sabe por quê? Porque foi falar para pessoas que não devem falar. Foi tentar buscar refúgio aonde não se deve buscar. Porque tem gente que quando perde a promessa, vai buscar refúgio num bar, vai buscar refúgio nas drogas e acaba enterrando de vez o ministério. Mas eu aprendo algo com Sunamita: se perder o ministério, o segredo é voltar do início e lembrar que o mesmo que te deu a promessa e realizou o impossível, ele também pode ressuscitar de volta a sua promessa. Eu não sei como está fácil o teu ministério, mas uma certeza eu tenho: tu veio colocar o certo, entregar nas mãos certas, veio buscar intimidade para quem perguntar com a pessoa certa. E Jesus está dizendo: hoje é a noite de ressurreição. Aleluia, Jesus, glória. Espírito Santo, aleluia. Glória, glória a Deus. Eu aprendo com Sunamita: aleluia, Jesus, glória a Deus. não conte a sua vida para qualquer pessoa. Meu Deus, é coisa séria. Conte para quem realmente pode te ajudar. E quem pode mudar a história, pode te ajudar, é o Deus do impossível. Ele está presente aqui nessa noite. Aproveite esse culto de intimidade, dobra o seu joelho na cadeira e conta tudo para ele. Tu verás se ele não pode mudar a história. Aleluia, Jesus, eu creio, meu Deus. Glória, glória, glória a Deus. Sunamita agora, ela caiu de conta profeta, terminando agora. E quando o Sunamita está chegando ao Monte Carmelo, onde o profeta se residia, a Bíblia diz que o profeta Eliseu de longe vê Sunamita. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando vê, a Bíblia diz que o Eliseu vai mandar o Geazi, dizendo assim: olha, Geazi, vai de encontro a Sunamita, pergunta para ela se está tudo bem com ela, com o esposo e com o filho. Quando você
chegar na sua casa e ler a história completa, vocês vão ver tudo isso que eu estou dizendo aqui. Pergunta se vai bem com ela, com o esposo e com o filho. O Geazi vai apressadamente até a Sunamita e pergunta. E quando ela se apresenta ao Geazi, ela vai dizer assim: vai tudo bem. E observa que o Geazi está na posição de porta-voz do profeta para o povo. Está na qualidade aqui, vou dizer, está na qualidade de pastor. O pastor recebe de Deus e entrega para o povo, assim como o profeta. O Geazi recebia do profeta e entregava para o povo. Você vê que ele foi a mão do profeta. Só que quando chega até lá, a Sunamita vai dizer: para ele está tudo bem. Aqui eu aprendo outra coisa. Tem fase na nossa vida que nem o nosso pastor, que é o nosso guia espiritual, pode nos ajudar. Porque tem coisas que é só eu e Deus. Então nessa noite, aprende com Sunamita. É você e Deus. A Bíblia diz que Eliseu manda o Geazi ir até a casa, dá o bordão e diz: você vai até lá na casa da Sunamita. Só que a Sunamita vai segurar nos pés de Eliseu e vai dizer assim: não, daqui eu não saio, só saio com a sua presença. O Geazi foi até a casa da Sunamita, colocou o bordão sobre o menino e não aconteceu nada. Voltou o Geazi ao profeta e diz: olha, fiz tudo que o Senhor me mandou, mas não aconteceu nada. Aí a Bíblia diz que por causa do que Sunamita fizeram, o profeta agora está caminhando com ela até a sua casa, aonde estava o problema. O profeta agora, vendo a prioridade que Sunamita dera para ele novamente, ele está voltando, está indo até a casa dela para visitar aquele quarto que no início era uma prioridade, depois no meio não se tornou mais, e depois da perda do menino ela foi buscar, e agora ela está vendo novamente o profeta caminhando até o quarto da casa dela. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Santo É o que Jesus está fazendo aqui nessa noite. Aleluia a Deus. Glória a Deus, aleluia. É pessoas que veio buscar Aleluia. a presença do profeta. Glória a Deus, aleluia a Deus. E Jesus está me dizendo nessa noite: se prepara, porque o profeta que do início ele está visitando o quarto novamente da sua vida. Se coloque sobre os pés nessa noite para finalizar a mensagem aqui. Aleluia a Deus. Glória a Deus. A prioridade do início Santo é o teu nome. voltou novamente. E por causa da prioridade, o profeta está voltando para dentro do seu quarto. Aleluia a Deus. O profeta está voltando para dentro da sua casa. Casa fala de nós. A presença que tinha perdido está voltando novamente.